Vamos lá então na segunda parte da nossa gravação simulado 4. Vamos nessa? Olha uma questão bem interessante aí, que fala sobre força resultante centrípeta em um movimento de uma superfície que vai formar um cone, né? Tudo bem? Vamos nessa. Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e o comprimento aéreo é igual a 1,25 metros, que suporta uma esfera de massa 0,5 kg na sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é presa ao teto conforme ilustra a figura abaixo. Quando o pêndulo oscila, a esfera de massa M executa um movimento circular uniforme num plano horizontal, né? E o ângulo que o fio forma com a vertical é de 60 graus. Pode-se afirmar que o módulo da velocidade angular da esfera em radianos por segundo. Adote seno de 60 graus igual a 0,87 e cosseno de 60 igual a 0,5, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai analisar aqui, para que você não vá se perder, eu vou colocar aqui a esfera. Vamos colocar aqui as forças que atuam nela, tá? Tudo bem? Nós sabemos que o fio sempre puxa. Então nós temos aqui tração, tração no fio. Tá? Então aqui é a tração. Tudo bem? Bom, também nós temos para baixo peso. Tá certo? Bom, aí você vai analisar comigo o seguinte. Trazendo aqui para cá, sim, um eixo X, nesse caso o eixo Y, perdão, né? E para cá, o eixo X. Legal, nós temos o seguinte, você está vendo que ali você tem um ângulo, vou trazer para cá já, né? Teta aqui na teta. Esse ângulo teta são duas retas paralelas por uma transversal igual a esse aqui. Famoso alterno interno, né? Tudo bem? Então, vou trazer para cá esse teta já. Vou colocar aqui 60 graus. Tudo bem? A gente começar a brincar agora, tá? Então, agora eu vou aqui, vou apagar isso aqui. Não preciso mais. Tudo bem, galerinha? Bom, então agora é o seguinte. Vamos decompor esse T, que esse movimento está assim, né? No eixo Y e no eixo X. Vamos decompor esse T em duas partes. Aqui, vou colocar TX. E aqui para cima, vou colocar TY. Tudo bem? Tá legal. Bom, então vamos lá. O corpinho está no movimento plano, então ele não está nem subindo nem descendo, então no movimento plano, né, um cone de revolução, e nem sobe nem desce, então ele está em equilíbrio. Então, se você analisar comigo o eixo Y, você vai falar que peso é igual a TY. Tudo bem? Já no eixo X, nós temos aqui uma força que faz com que ele mantenha o movimento circular, que é a força resultante centrípeta, né? A força resultante centrípeta faz o papel de quem? Qual componente ali, né? A componente do TX. Tudo bem? Então nós temos esses dois detalhes interessantes aí de você perceber, né? No eixo X e no eixo Y. Por isso que ele faz esse movimento circular, né? O certo seria o somatório das forças resultantes, só seria o somatório das forças que converge menos que diverge para o centro. Só uma que converge, nenhuma mais diverge. Então, o resultante centrípeta é o próprio TX, tá? Tá legal. Bom, e aí o que eu vou fazer? Aí é o seguinte, galera, a jogadinha assim.
Vamos relacionar esses dois, né? Esse TY e TX aí em relação ao triângulo. Como assim, professor, um triângulo? Olha só, pessoal, eu vou fechar aqui. Se eu fecho isso aqui, eu fico com um triângulo retângulo, tá vendo? Legal, professor, legal, boa ideia. Que ideia é essa para quê? Então vamos lá. Tangente de θ. Por que tangente? Vou te explicar. Tangente de θ, tangente de 60 é igual. Bom, o que seria tangente? Cateto oposto, né? Que seria isso aqui, cateto oposto, né? Sobre o cateto adjacente, que é esse aqui. Então, você pode falar para mim que tangente de 60 é quem? No eixo X, cateto oposto, TX sobre TY. Você quer relacionar os dois, hein? Você quer tirar o T da área, né? O T, você não tem o T, né? Só que, nesse caso, esse TX sobre TY não é a mesma coisa que força resultante centrípeta dividido pelo peso? Sim, professor, sim. Então é o seguinte, tangente de 60 graus é igual. No lugar da força resultante centrípeta, você sabe que é M vezes V ao quadrado dividido pelo raio. Já o peso é M vezes G. Tudo bem? Então vamos lá. Então fica tangente de 60 graus é igual. Bom, o M você corta, a massa a gente corta, vai ficar assim, V ao quadrado sobre RG. Acaba multiplicando ali, né? Tudo bem? Professor, mas com isso eu vou determinar o quê? Bom, ele quer saber a velocidade angular, né? Se você quiser já encaminhar, fica V igual a ômega R. Se você quiser jogar ali, fica tangente de 60 graus é igual, né? Ali, no lugar do V ao quadrado, vai ficar ômega ao quadrado vezes R ao quadrado sobre aqui RG, né? E você corta um R com outro R dali, você fica tangente de 60 graus, pertinho de mim, é igual ômega ao quadrado vezes R dividido por G. Professor, com isso, o que você quer dizer? Eu quero dizer que agora estou propício a acabar com o exercício. Por quê? Porque, vamos lá. Tangente é seno sobre cosseno. Dá muito bem para fazer. Jogar ali. Ômega ele quer. G eu tenho. R. Ou R eu não tenho. Puxa vida, professor. Pensei que estivesse acabando o exercício R. O R eu não tenho. Sabe por quê? O raio está aqui, ó. E você, mas tem o L eu tenho, professor. Tá. Então, você tem um ângulo também. Poxa, então o que seria o R em relação ao ângulo? Seria o cateto oposto e o L, a hipotenusa. Então, para calcular o R, para jogar depois ali, a gente terminar o exercício, eu posso ter que falar o seguinte, seno, vou colocar em azulzinho aqui, ó, seno de θ é cateto oposto, R dividido sobre a hipotenusa, L. Sim, então eu posso isolar o R, sendo L vezes seno θ. R, quanto que é o L? 1,25, então fica 1,25 vezes seno 0,87. Nossa, professor, ficou até pequeno ali e tal, ficou feio, professor. Bom, é o seguinte, vou
colocar ali menor, vou colocar para baixo então. Vou colocar aqui R é igual a 1,25 vezes 0,87. Deixa ali. Depois a gente joga tudo na conta, pessoal, tá? Agora chegou o momento da gente, então, jogar esses valorzinhos ali na expressão que está do meu lado aqui, ó, né? Então, vamos lá. Vamos nessa. Onde está ali naquela moldura, né? Tangente de 60. Professor, tangente de 60 é seno sobre cosseno igual ômega ao quadrado, você quer, vezes raio, pode colocar lá 1,25 vezes 0,87, tá? Não se preocupe em fazer essa continha ainda não, tá bom? Dividido por 10, tá? Mas lá em cima você tem o seno ali, ó, seno, né? Quanto que vale? Você tem seno de 60, 0,87. Cosseno, 0,5. Certo. Igual. Tá vendo? Não se preocupa fazendo a continha, vai que nós vamos facilitando agora aqui, ó. Ômega ao quadrado vezes 1,25 vezes 0,87 dividido por 10. Galerinha, olha só, 0,87, eu corto, né? Tudo bem? E aí, galerinha, nós vamos fazer essa continha agora aí, ó. Ele quer saber o ômega, não quer? Quero, professor, eu quero saber o ômega, né? Sobrou esse então. Então você pode cortar o 0,5 com 10 também, se você quiser. Quer ver, ó? 0,5 se corta com 10. Então aqui dá 1 e aqui dá 20. Certinho? Multiplica os dois por 2, né? Então agora você vai acabar o exercício, galerinha. Quer ver? Ó? Você vai ficar multiplicando em x. Ômega ao quadrado é igual a 20 dividido por 1,25, que estava multiplicando o ômega ao quadrado, né? O 1,25 está multiplicando, passa dividindo. Então fica ômega ao quadrado é igual a 16. Raiz quadrada de 16, ômega é 4 radianos por segundo. E aí você tem a alternativa certa, a alternativa B. Poxa, professor, o senhor acordou do sonho, né? Olha, né? A gente fez uma questãozinha bem bonitinha, né? Esse simulado 4. Bem legalzinho para vocês. Tá bom? Tudo bem? Espero que depois da sequência fique gravado para vocês tenham entendido. Tá, galera? Vamos lá, então. Vamos só ajeitar aqui um pouquinho mais. Sim. Vamos pro próximo, galera. 14. Uma pequena esfera de 0,40 kg unida a um fio de comprimento 60 centímetros, preso pela mão de uma pessoa ao ponto O, constitui um pêndulo que oscila em plano vertical. Aquela hora era um pêndulo horizontal, agora é um pêndulo de um relógio de parede, né? Aqueles relógios antigos, né? Entre os pontos A e B, indicados na figura. Essa esfera passa pelo ponto C com velocidade de módulo 2 raios de 2 metros por segundo, naquele pontinho lá. E pelo ponto D com o fio na posição vertical. Desprezando a resistência do ar e adotando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força de tração no fio no instante em que a esfera passa pelo ponto D. Tá, galerinha, analisando as esferas, né, você tem aqui o fio. Vou colocar uma cor
linhazinha branca, para ficar mais leve para vocês. Você tem um fio aqui e aqui a bolinha. Né? E depois ela passa aqui nesse ponto. No ponto mais baixo, né? E ele está perguntando para você algo aí, né? Esse aqui é o ponto C. Esse é o ponto D. Ele está perguntando para você quanto que vale a tração nesse fio no ponto D. Tração aqui, interrogação. Bom, vamos analisar o seguinte, então. As forças que atuam nesse ponto D. Para baixo, você tem o peso da esfera, né? Para cima, você tem a tração no fio. Aqui você tem um ângulo, né? Um ângulo, não sei se vai precisar, tem aqui. Tá, então vamos analisar esse ponto D. No ponto D, analisando, você pode jogar aquela historinha da nossa resultante centrípeta, né? Analisando esse ponto D, você pode colocar o seguinte: força resultante centrípeta é igual ao somatório das forças que convergem menos o somatório das forças que divergem do centro, né? Nesse caso, quem converge para o centro, né? Porque a tendência, você está vendo no próprio desenho, né? O centro é para cima, né? Então, quem converge é o T. Fica força resultante centrípeta é igual a T, e aquela que diverge menos P. Comuniquei a tração, então tração é igual, isolando, né? Força resultante centrípeta mais o peso. Bom, temos aqui condições agora de achar o que ele quer. É só ter a força resultante centrípeta, força centrípeta e somar com o peso. Infelizmente, eu não tenho o peso, eu vou ter porque a massa eu tenho, não tenho a força centrípeta resultante naquele ponto D ali. Bom, só que naquele ponto D eu posso achar a velocidade para depois jogar na formulazinha da resultante centrípeta, porque o sistema ele é conservativo. Eu posso muito colocar assim: energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial. Você está dando da onde, professor? De C para D. Tá? Vou colocar aqui um eixo aqui, vou colocar aqui 0, né, de altura, referência a 0 metros, para que em D não tenha potencial gravitacional, tá? Então, no final, o que nós temos ali então, que é no ponto D? Só energia cinética. Então, fica energia cinética em D é igual. E em C, energia cinética mais energia potencial. Você quer o que com isso, professor? Achar a velocidade no ponto D, tá bom? Bom, vamos abrir a formulazinha e fica assim. Vou até tirar esse, apagar um pouquinho, você já entendeu que a circunferência está aqui, né? Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar aqui os meus cálculos, tá bom? Então fica assim, energia cinética em D, então fica M vezes VD elevado ao quadrado sobre 2 é igual a M vezes VC ao quadrado dividido também por 2 mais MGH. Certo? A massa, galera, você corta, tudo bem? Então, nós temos VD. VD é que eu quero saber para jogar depois para achar o resultante centrípeta D. VD ao quadrado dividido por 2
é igual VC ao quadrado. Foi dado ali, galerinha, lá. No ponto C, está no texto, ó. No ponto C, ela passa pelo ponto C, uma velocidade de 2 raiz de 2 metros por segundo, tá bom? Então fica 2 raiz de 2 ao quadrado, dividido por 2. Mais G é 10 e a altura 20 centímetros. Você sabe muito bem que esses 20 centímetros eu posso dividir por 100 para passar para a mesa 0,2, tá bom? Direto, pode ser? Então fica 0,2. Fica aqui 0,2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então fica assim, fica VD ao quadrado dividido por 2 é igual 2 ao quadrado, 4, vezes raiz de 2 ao quadrado, 2, dividido por 2, tudo bem? Mais 10 vezes 0,2, 2, tá? Então vamos lá, fazer aqui, fica VD ao quadrado sobre 2, perdi de mim aqui, é igual 4 vezes 2 ali dá 8, né? 8 sobre 2 dá 4. 4 mais 2, 6. Então fica 6. Então fica VD elevado ao quadrado é igual a 12. Raiz quadrada de 8. Não, pessoal, deixa assim. Deixa VD ao quadrado 12. Não acha raiz quadrada, não. Por quê? Vamos jogar lá em cima para terminar o exercício. Você não quer tração? Quer? Então fica tração é igual força resultante centrípeta M vezes VD ao quadrado sobre 2, desculpa, sobre o raio, né? Mais MG. Tudo bem? Então fica tração aqui é igual massa 0,4. Lembra que eu não quis extrair a raiz quadrada? Ó, quanto que está ali? VD ao quadrado é quanto? 12. Coloca 12 aqui, ó. Dividido pelo raio. O raio é o comprimento do próprio fio, que está ali, ó, comendo o fio aqui, galerinha. Comendo o fio. O comprimento do fio é o próprio raio, né? Então é 60 centímetros. 60 centímetros, posso colocar, como eu coloquei 20 centímetros, 0,2, 60 centímetros, posso colocar direto 0,6? Certo, 0,6. Mais massa, 0,4 vezes 10. Tá bom? Então fica a tração igual, continha agora para terminar. 0,4 vezes 12, né? Você pode cortar ali, né, pessoal? Cancela aqui, ó. Tira esse zerinho aqui, ó. Tira isso aqui. Dá 4 vezes 12, 48. 48 por 6 dá 8. 0,4 mais 10 dá 4. 8 mais 4, 12. Tração igual a 12 newtons. E o exercício encerra. Tudo bem? Bem boladinho, né? Alternativa certa, alternativa D. Um pescador observa um peixe nadando em águas cristalinas, em gefração igual a 1. E N da água, raiz de 2. Tá vendo que eu coloquei aqui? Eu vou colocar até em vermelho. Senhor, você colocou aqui, já saiu o material em PDF, você já está corrigido, tá? É que aqui não é 2, é raiz de 2. Tá bom? Tudo bem? Só para te corrigir, o N da água é raiz de 2, tá? Não é 2 não, tá? Mas no seu material aí, bonitinho, em PDF já está raiz de 2, tá? Bom, com relação a essa situação, analise as afirmativas abaixo. Para o pescador, o peixe parece... Opa, então faz o seguinte. Vamos colocar aqui. Água, né? Tá. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma pessoa
está olhando ali, o olho da pessoa olhando o peixe, né? Bom, colocar aqui um raio de luz, colocar aqui traçar normal, para poder explicar para vocês. É o peixe que está aqui, que vai emitir a luz, né? O peixe está aqui. Peixinho feio, senhor. Não tem um peixinho mais bonito, não? Eu fazia um peixe melhor antigamente, ficando mais velho, deixa eu ver. Agora melhorou. Tem um peixinho aqui, né? O peixinho, ele vai emitir a luz. A luz vai sofrer o fenômeno da refração, ela vai ganhar velocidade, que ela vai para o ar, né? E aí ele vai chegar até os olhos da pessoa. Tá? Vamos incidir mais uma luzinha do peixe. Se você visse pela normal, ó, não tinha desvio, né? Só para você ver de onde ele vai olhar. Bom, porém, essa pessoa, ela não tem noção dessa descontinuidade do dióptero, né? Então, olha onde que essa pessoa tende a ver o peixe seguindo a reta, né? Ela tende a ver o peixe aqui. Para ela, o peixinho, imagem, está aqui, ó. Ou seja, ela enxerga o peixe a uma distância mais próxima. Chama isso aqui pelinha. Mas realmente o peixe está mais distante. Então você, quando olha algo de fora da água, você fora da água, vê algo dentro da água, esse algo dentro da água está mais, na realidade está mais fundo, você tende a ver ele mais próximo, tá bom? Bom, então agora vamos analisar o que ele falou. Para o pescador, o peixe parece estar nadando em profundidade maior que a real. Não, porque isso aqui é a imagem, isso aqui é o objeto. Então, para o pescador, o peixe parece estar nadando em profundidade mais próxima, né? Menor, mais próxima da superfície, ele falou maior. Então, o item 1 é falso. Se o pescador desejar arpoar, ou seja, acertar o peixe, né, com arpão, deverá fazê-lo mirando em posição à frente da posição na qual ele parece estar. Claro, né, pessoal? Se você está vendo o peixe, estou aqui é a água. O peixe, na realidade, ele está mais abaixo. Só que você está vendo que, na realidade, ele está mais acima, né? Ele está mais acima, né? Na realidade, ele está mais abaixo. Ele falou, se o pescador desejar arpoar, deverá fazê-lo mirando em posição à frente da posição na qual o parece estar. Ele estava ali, um pouco mais, ele está enxergando em mais para cima, né? Mas na realidade ele está mais o quê? Está mais para baixo, né? Nesse lado está mais para baixo aí, então ele está enxergando algo que ele vai ter que fazer uma mira, né? Que ele está mais embaixo, né? Porque ele falou, né? Se o pescador desejar arpoar o peixe, deverá fazê-lo mirando em posição à frente da posição na qual o pescador, na qual o mesmo parece estar. Na frente. Eu fiz aqui a questãozinha. Fiz a questãozinha aqui. Certo. Então vamos lá, só ver de novo, pessoal. Se o pescador desejar arpoar, né, o peixe, deverá fazê-lo mirando em posição à frente da posição na qual o mesmo parece estar. Bom, ele está vendo um pouco mais acima. Na verdade, ele está mais abaixo. Tem que fazer o seguinte, vai mirar para acertar,
mira um pouco mais lá para o fundo, mais para frente, mais para baixo. Isso, tudo bem? Então, o item 2, verdadeiro. Item 3, se o ângulo de incidência ar para água for de 30 graus, ar para água, ângulo de incidência está aqui, ó. O ângulo de refração será 4 raiz de 2. Quero saber isso aqui, ó. Aqui é o ar e aqui é a água. Tudo bem? Vamos saber se é verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que nós fizemos? Número 1. Falso. Item 2. Verdadeiro. Bom, 3. Vamos achar o seno R. Vamos jogar o quê? Snell. Tá bom? N do ar vezes seno I é igual N da água seno R. Tudo bem? N do ar, 1. Seno de I, seno de 30. N da água, raiz de 2. Vezes seno R. Seno de 30, meio. É igual raiz de 2, seno R. Certo, galerinha? Seno R é igual 1 sobre 2 raiz de 2. Que nós vamos racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, e você vai ter um seno R. Seno R. Igual, em cima, raiz de 2, embaixo, 2 vezes raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 2 dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 2 sobre 4. Não dá para você achar qual ângulo, a gente tem uma tabela, né? Mas você tem que o seno R é raiz de 2 sobre 4. Opa! Deu certinho? O seno de refração será 4 raiz de 2? Deu certinho assim. Ele falou 4 raiz de 2, né? Deixa eu ver se eu fiz certinho. Se a incidência ar para água for de 30 graus, o seno do ângulo de refração será 4 raiz de 2. Eu não achei isso não, né? Deixa eu ver. N do ar, seno 30. Certinho, deixa eu ver só quero ver se está tudo certo. Se a incidência ar para água for 30, o seno do ângulo de refração, tá. Então vamos lá. NA, 1, seno de 30, meio. Isso, raiz de 2, seno R. Então fica embaixo 2 raiz de 2. Vou racionalizar. Então fica raiz de 2 sobre 4. Ali é 4 raiz de 2. Então é falso. Tudo bem? Esse terceiro é falso. Só quero ver aqui, depois nas continhas aqui. Às vezes a gente está fazendo, né? Enunciado está tudo certinho, mas eu fico meio esperto relacionado ao que a gente está fazendo, a continha aqui. Quero ver o gabarito extraoficial, né? Vou deixar aqui o gabarito extraoficial, estou fazendo agora, né? Mas o gabarito extraoficial dessa questão, né? Tem um gabarito aqui, questão. Deixa eu só ver tudo certinho. Senão a gente perde uma gravação inteira, né, pessoal? A gente não está fazendo um por um, né? Então vamos ver aqui. Vamos ver se está certinho. Olha lá. Me pegou aqui, né? Então você tem o oficial aí, né? 4 raiz de 2, né? Será de raiz de 2 sobre 4, tá? Então é claro que aqui também, né? Eu
atuam com gabarito. Por isso que eu falo, é sempre bom, né? É sempre bom a gente ter. Certinho aqui. Então essa 3 aqui, né? 4 raiz de 2. Ó. Tá vendo, pessoal? Por isso que a gente fica... A gente também tem que olhar aqui. Aqui não é 4 raiz de 2, não. Tá no meu 4 raiz de 2. No seu tá raiz de 2 sobre 4. Ou seja, no seu... Tá o que eu achei, tá bom? Então por isso que às vezes você fala, se o professor não tá sabendo, tá olhando ali. Porque qualquer erro de digitação me ferra aqui, né? Então, mas o seu tá certo aí, não é isso? É que eu tô já aqui. Então, certo é verdadeiro o terceiro. Então, até agora o 2 e o 3 é verdadeiro. Tá bom? Corrigido aí, vocês me desculpem, tá? Bom, então o terceiro é verdadeiro. Vou colocar verdadeiro branquinho como todos os outros, né? Verdadeiro 3. Vou colocar aqui. 4, para a gente terminar essa questãozinha de dióptero, né? Refração. A profundidade aparente do peixe não depende da profundidade real. Claro que depende. Na realidade, né, quando você vê uma condição muito próxima, quase perpendicular, lembra que nós tínhamos uma relaçãozinha, né? Embora eu não precisei usar, a gente falava assim, ó, N do observador. Vou colocar um pouco maior aqui. Mania de colocar aqui. N do observador. Está para o N do objeto, assim como quem observa vê a profundidade aparente. P' sobre P. Isso que a gente vê bastante na aula, né? Então é claro que a profundidade aparente depende da profundidade real. Eles estão relacionados nessa formulazinha aqui, tá? Então, quanto maior a profundidade real, maior tem de ser a profundidade aparente. Tudo bem, galerinha? Então, o item 4 é falso. Tudo bem? Então, nós temos as verdadeiras aí, né? Número 15, né? Alternativa certa. Alternativa D. Tudo bem? Show de bola. Próximo. Analise as afirmações abaixo. 1. A segunda lei de Newton estabelece que a força resultante aplicada pode ser avaliada pela respectiva variação da quantidade de movimento no tempo. Engraçado, né? A gente sempre pensa força resultante é massa de aceleração, mas quando você usa através, né, Newton, quando fez a segunda lei, foi devido à conservação da quantidade de movimento, né? Então, vamos analisar o seguinte. Como é que você entende como sendo a segunda lei de Newton, que você já aprendeu, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá. Aí, nesse caso, se você sabe que a aceleração, o módulo aqui, vai ser ΔV sobre ΔT. Tá? Então, se você substituir, fica força resultante é igual a M vezes, vou continuar colocando vetor então, tá? Vezes ΔV sobre ΔT. Tá? Fiz substituição, tá? Bom, aí se você multiplica em X, força resultante, ou nem multiplica em X, coloca M. O que é M vezes ΔV? Bom, quantidade de movimento é M vezes V. Como ele falou, variação da quantidade de movimento, como sendo o mesmo corpo, o que o mesmo corpo precisa? Sofrer uma variação da velocidade. Aí você tem uma variação da quantidade de movimento. Então, no lugar do M vezes ΔV ali, ó, fica ΔQ. Então, fica aqui ΔQ em função do tempo. Olha o que nós achamos aqui, então. A segunda lei de Newton, nada mais nada menos, que também fala para você da variação da quantidade de movimento em função do tempo. Né? A força resultante é ΔQ sobre ΔT. Que ele falou no item 1. A segunda lei de Newton estabelece que a força resultante aplicada pode ser avaliada pela, respectivamente, a variação da quantidade no tempo.
Certinho. Então, o item 1 é verdadeiro. Legal, né? A junção, né? Vamos pro próximo. A força que desloca o nadador em uma piscina é um exemplo típico da aplicação da terceira lei de Newton. O nadador, para nadar, empurra a água para trás. A água age nele, impulsionando para frente. A toda ação é uma reação de mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos em corpos diferentes. Então, o item 2 é verdadeiro também. 3. A força de atrito permanece com valor fixo, independente da força aplicada ao corpo, enquanto não houver deslocamento. Não. Sabemos que aqui você tem um corpinho. Quando você tem um corpo, e esse corpo for solicitado uma força nele, essa força tende a mover esse corpo. Porém, essa força tem que superar uma força de atrito de destaque, que é a força de atrito estático máximo, né? Essa aqui é FAT estático. Quando essa força que você está puxando superar, for maior que a força de atrito estático máximo, que é a famosa atrito de destaque, você leva o corpinho. Exemplo, vamos analisar que a força de atrito, fazendo um cálculo de estático máximo, é de 30 newtons. Ou seja, só sai daqui essa caixa se você fizer uma força maior que 30. Então, se você faz uma força, estou supondo, de 20 newtons, o corpinho não sai do lugar e a força de atrito estático não atingiu o máximo ainda, né, que seria 30, é 20. Ou seja, apenas reage à força que você faz. Se ele falasse que a força de atrito dinâmico agora depois não depende mais da força que você faz, já que você moveu o corpinho, aí tudo bem, que ele é constante. Porém, a força de atrito, né? Se você quiser aqui, ó, só lembrar em relação às aulas nossas, né? A gente fazia assim, ó, se tinha um eixo aqui, eu sei que você já deve ter entendido, mas aqui, ó, se tem um eixo aqui, força de atrito, e aqui a força que você faz para empurrar o corpo, né? Quando você não consegue levar esse corpo, então você fica numa região aqui de inércia, né? Parado. Então depois você move o corpo. Então aqui, vou colocar aqui 45 graus. Então, esse aqui que você quer atingir, que é aquele FAT estático máximo, que é o maior deles, é aqui, ó. Mas, como eu fiz ali, FAT coloquei aquilo ali, como eu disse, você é 30. Se você faz uma força aqui de 10, 20, você não consegue mover. Isso aqui a gente fala que o corpo está em repouso. Então a gente fala que a força que você faz, se você não consegue mover, é a própria força de atrito. Então realmente não é fixa, não. Ele é móvel, o estático, até o máximo, tá? Quem é fixo é o dinâmico, tá bom? Então nós vamos voltar aqui no exercício. A força de atrito permanece com valor fixo quando não houver deslocamento. Não, falso. A força de atrito é variável, que vai de acordo com a força que você solicita. Tá? O que permite um automóvel realizar uma curva é o fato da resultante centrípeta ser a própria força de atrito. Opa, numa superfície plana assim, né? Você vai fazer uma curva, o pneu tem que ter aderência no asfalto, né? Ao fazer uma curva. Tem um carrinho aqui. O carrinho
está fazendo essa curva aqui, né? É claro que tem uma força que tende a apontar para o centro desta trajetória, que é a força resultante centrípeta. E quem faz o papel dessa força resultante centrípeta? Numa superfície plana, com atrito, é o próprio Fat. Tudo bem? Então, ele falou certinho. Tudo isso nós vimos nas aulas, né? Então a gente faz exercício rapidinho para você recordar, tá bom? Então ficou o quê? Ficou o verdadeiro 1, 2, 4. Alternativa C. Beleza? Tudo bem? 16? Tranquilo? Show de bola? Estão acompanhando? Batuta, né? Vamos nessa, vamos pro próximo. Agora você tem um consumo de energia aí, né? Residência, tal, energia, aparelho. Então vamos lá. Em uma residência há um aparelho de ar-condicionado de potência 1 kW, que é ligado em metade dos dias do mês, ou seja, 15 dias, por 8 horas a cada dia. Nessa mesma casa, o chuveiro é de potência 4 kW e é ligado por 1 hora todos os dias. Considere o custo do quilowatt-hora como sendo 50 centavos. Ao fim de um mês, o valor a ser pago no mês pelo custo do consumo do ar e do chuveiro. Tudo bem? Vamos separar, né? Então, vamos colocar aqui. Primeiro, vamos fazer aqui chuveiro. Ou antes ar-condicionado, enfim, não importa a sequência, né? E aqui ar-condicionado. Isso aí falou primeiro ar-condicionado, faz do ar-condicionado? Tudo bem, então faz do ar-condicionado, tá? Então vamos lá. O que ele falou do ar-condicionado? Ele falou, professor, a potência. Potência é de 1 kW. Certo. Falou que ele é ligado na metade dos dias do mês. Então, 15 dias. Supondo que o mês tem 30 dias, né? 15 dias. Ele falou que 8 horas. 8 horas por dia. Vou colocar aqui 8 horas. Por 15 dias, né? Tudo bem? Cada dia, 8 horas. Tá. Ele falou que o chuveiro, a potência do chuveiro é 4 vezes maior. 4 é o grande vilão, né? Da energia elétrica. É ligado todos os dias. Então, o tempo, 30 dias. Supondo um mês durante que tenha 30 dias, né, pessoal? E é ligado 1 hora por dia. 1 hora. Tá, peguei os dados, tá bom? Bom, vamos lá. Para ele saber o consumo, vou ter que saber quanto de energia cada aparelho gastou, né? Vamos calcular então aqui, do lado, a energia do ar-condicionado. Vou colocar energia 1. Energia potência vezes o tempo de funcionamento. Tá? Quanto que é a potência do aparelho? 1 vezes o tempo. 15 dias, só que ao todo 8 horas por dia. Então você tem aqui a energia do ar-condicionado durante um mês, ele consome 120 kWh. Tudo bem? Deixa aí. Vamos agora achar a energia desprendida pelo chuveiro. Vou chamar de E2. Seria potência vezes o tempo. Tá? Potência seria 4 vezes todos os dias, 30 dias, vezes 1 hora. Então, a energia desprendida foi igual 120 kWh. Nossa, professor, mas chuveiro ele usou todo dia, né?
Mas aí no caso ele usou, não todo dia, mas poxa, não era para gastou a mesma coisa que o ar-condicionado, né? Potência, o ar-condicionado foi também ligado, também ligou 15 horas por dia, e cada dia 8 horas, né? Bom, então, qual é a energia total? Vou colocar aqui, energia total desprendida pelos aparelhos. Energia total é a energia do ar-condicionado mais a energia do chuveiro, tá bom? Então, a energia total, posso somar direto, né? Igual, então dá 240 kWh. Tudo bem? Tá certo? Bom, agora ele quer saber em dinheiro isso. Então, vamos lá. Se você analisar bem, ele falou que o preço de 1 kWh, falou ali, equivale a um preço de 50 centavos. Só que você consumiu todo 240, então fica 240 kWh. Aí seria X. Na realidade, né, você vai multiplicar aí 240 vezes meio, que vai dar metade, né? 240 vezes meio vai dar 120. Então, X é igual a 120 reais. Vou colocar aqui ao lado, certo é antes, né? Mas olha lá. Tudo bem? Então, a alternativa certa é a alternativa A. Consumo de energia caro, né, pessoal? Próximo. 2 carros A e B trafegam em uma rodovia de mão dupla em sentidos opostos e se aproximam de uma ponte retilínea de 50 metros, tá ali, né, de comprimento. Quando o carro A inicia a travessia dessa ponte, o carro B está a 30 metros de distância. Possivelmente, então, eu acho que o carro A vai atravessar mais rapidamente, né? Vamos ver. As dimensões dos carros podem ser desconsideradas em relação à ponte, ou seja, é um ponto material. Durante a travessia, as velocidades dos carros são mantidas constantes, movendo a retilínea uniforme. E eles saem da ponte simultaneamente, ou seja, o mesmo tempo que foi gasto para que o carro B atravesse completamente a ponte, foi usado para o tempo A. Então, quer dizer que o carro B realmente está com uma velocidade maior, né? Porque ele está mais distante, mas atravessou no mesmo tempo que o carro A. Ele quer saber isso. Qual a porcentagem do carro, né, do carro B comparado com o carro A? Ele é maior quanto? Quantos por cento? Bom, então vamos lá, pessoal. Uma questãozinha tranquila, cuidado com a porcentagem. Velocidade é igual, sem medo, né? ΔS sobre ΔT. Se você analisar bem, o ΔT, se você isola, ΔT é igual. Aí você coloca aqui ΔS dividido por V. Então, essa velocidade aqui, esse tempo aqui, que eu vou falar o seguinte, o tempo foi igual para os dois. Então, eu posso falar aqui, ΔT do carrinho A é igual ao ΔT do carrinho B. E aí eu isolo. O que é ΔT do A? Seria ΔS do carrinho A sobre a velocidade dele é igual, aqui seria o ΔS do carrinho B sobre a velocidade dele, tá? E aí você olhando ali os valores, né, os comprimentos, você faz, ó, quanto que o A vai andar? Dá uma olhadinha lá, o A já estava com a frente dele, aqui, ó, branquinho aqui, ó, né, até colocar em vermelhinho, ele estava aqui já e considere que a distância dele não é importante, então se essa frente chegar até o final da ponte, então quanto que ele andou? 50 metros, né? Então aqui fica 50 metros. E aqui vem A. Já o B, para que essa frente desse carro aqui chegue aqui também e passa completamente a ponte, porque ele falou que os dois têm comprimento desprezível, você descarta os dois comprimentos, senão você teria que somar também comprimento. Quanto que ele andou à frente? Andou 30 mais 50, que foi o comprimento da ponte. Então aqui é 80.
vezes VB. Tá? Você multiplicando em x, fica VB é igual a 80 VA sobre 50. Então fica VB é igual a 1,6 de VA. 1,6, então seria... O que seria 1,6 de VA, VB? Se você ainda não entende, porque não direto, seria VB, seria 1 VA mais 0,6 do próprio VA. E esse 0,6 equivale a 60%. Então, se fosse 1,4, seria 1 mais 0,4. E 0,4, 40%. Então, 1,8, 80% a mais. 1,2, 20% a mais, tá bom? Então, a resposta, a alternativa certa, alternativa A. Para esterilizar instrumentos cirúrgicos, são usadas autoclaves que expõem os instrumentos ao vapor d'água, sobre altas pressões e temperaturas. Essencialmente, uma autoclave possui um reservatório no qual a água é aquecida e transformada em vapor, separada por uma grade sobre o qual são depositados os instrumentos, e é fechada por uma tampa hermética. Assim, o vapor passa naturalmente pela grade e atinge os instrumentos a esterilizar. A imagem mostra o esquema simplificado desse tipo de equipamento de esterilização. Com relação aos processos de transferência de calor por um autoclave, conta apenas com, para esterilizar, os aparelhos cirúrgicos, instrumentos cirúrgicos, que são metais, Então, nesse caso, galerinha, para o calor chegar até lá, a ascensão aqui, para subir, vamos colocar aqui processo 1, esse processo 1 é aquele processo na qual há transporte de energia e matéria devido a densidades diferentes, devido a temperatura diferente. O vapor, ar quente sobe, a água vai virar vapor, aquece, ar quente sobe, ar frio desce. E ao mesmo tempo, para chegar ao calor nos instrumentos e esterilizar, o instrumento é sólido, Então, no caso, os instrumentozinhos aqui, que estão ali, sei lá, tesoura e tal, aí no caso seria uma condição 2 para o calor chegar até o instrumento depois e esterilizar. Aí seria condução. É para que o calor chegue o quê? No instrumento e através da agitação das moléculas do corpo. Agora não há transformação. Aí no caso há apenas transferência de energia. Já na convecção, energia e matéria, Então, a condução para esterilizar o material sólido, Então, a resposta é convecção e condução. Então, nesse caso, alternativa certa, alternativa A. Próximo, 20, circuitinho, No circuito mostrado na figura abaixo, a leitura do perímetro é a mesma, estando ambos interruptores abertos ou fechados. Qual o valor de R? Muito legal isso aí, Bom, galerinha, se você tem um interruptor aberto, primeiro, vamos ter que analisar ele aberto e depois fechado. Então, os interruptores abertos, vou colocar aqui, abertos. Você entende que quando eles estiverem abertos, isso aqui não entra. Pode esquecer? Está aberto, Isso aqui não existe. Depois eu volto. Isso aqui também não existe. Não existe. Esquece isso aí, vermelho. Esquece. Bom, então aí você só tem uma associação em série. Um perímetro aí. Isso. Muito bem. Então aqui vai passar uma corrente, que vai do maior para o menor potencial. O mesmo I vai passar aqui, vai ser acusado ali pelo perímetro, o I, e vai descer aqui e vai voltar fechando o circuito. Tudo bem até aqui? Tá. Então, o que nós podemos fazer? Bom, podemos achar esse I.
Por quê? Lei de Poier, né? I é somatório dos U, somatório dos R's, ou lei de Ohm. Então vamos lá. Você pode colocar aqui assim: I é igual U dividido por R. Você vai colocar a resistência equivalente, você vai achar o I total, né? Então fica I igual U é 8 dividido pela resistência equivalente. Quanto que dá a resistência equivalente quando você tem a chave aberta? Você tem todos os resistores em série, né? Então você soma. Então seria 100 mais 50 mais 250. Então você tem uma resistência equivalente de 400. Tudo bem, pessoal? Então fica aqui 400. Fazendo essa continha, você vai ter um I igual aqui quanto? 0,02 ampere. Tá bom? Guarda para você. Deixa aqui. Tá? Bom, agora eu vou apagar o que eu fiz ali no circuito, né? Porque agora vai estar fechado. Você vai fechar essa chavinha? Vou. Você vai fechar essa chavinha? Vou. Ao fechar essa chavinha, o circuito agora, interessante. A corrente novamente vai chegar aqui, sai do positivo, vai chegar aqui e vai encontrar um nó. E aí, no caso, a corrente será dividida, né? Ela vai, parte dela, subir, passando aqui, vamos supor aqui, I1, e parte dela, dividindo, vai passar aqui, vamos supor aqui 2, e ele quer saber quanto que vale esse R, tá? Bom, o I1 não muda, ele falou que a leitura do amperímetro é igual com as chaves abertas ou fechadas, então aquele I1 lá em cima do amperímetro é 0,02. Tá? Então, galera, agora vamos chegar ao seguinte. Desconfie agora, porque quando você tem ali uma chave, um fio sem resistência, possivelmente você desconfia de um curto-circuito, né? Então, olha só que legalzinho. Se você pegar aqui e dar uma letra a esse nó, esse aqui é o nó A, por exemplo. Esse aqui também é o nó. É o nó A. Então, você acabou de descobrir que isso aqui está em curto-circuito. A corrente é esperta, ela vai passar onde tem resistência, ela foge à resistência, né? Então, não existe mais aquele 250. Tá ok? Para que você entenda melhor, para que a gente possa depois ficar discutindo, né, com você, relacionado aí, as continhas, eu vou refazer esse circuito. Nem precisa, tá? Mas para ficar uma coisa bem legal, para que você não tenha nenhuma dúvida, tá? Então, olha só, refazer o circuito aqui, ó. Tá chegando, vou colocar aqui, ó, cor branquinha. Chegando aqui, um fio, depois eu faço o terminalzinho, deixa eu fazer aqui mais fácil. Vou fazer assim para você entender melhor. Um fio tá vindo aqui, passa em uma resistência aqui, continua andando, vai chegar aqui, ele vai dividir em duas partes. Tá? Já vou depois mostrar para você ali. Aqui também. Vai dividir em duas partes. Melhor você desenhar, né? Você vai fechar aqui. Tá bom? E ele termina aqui. E aí você pode trazer isso aqui para cá. Vai me pegar aqui. Vem para cá. Quase, né? Esse aqui é o maior. Esse aqui é o menor.
mais fácil, tá? Bom, aí, é claro que eu não tinha feito aqui, mas vou fazer, né? Eu apaguei, vou colocar aqui. Aqui nós temos um perímetro, né? Um perímetro ali. Tá? Tudo bem? Tá legal. Bom, aqui o que você tem? 100 ohms. E aqui, 50 ohms. Não esqueça que já está passando uma corrente aqui, que nós achamos 0,02 ampere, tá? Aqui no caso você tem 8 volts, tá? E aqui você tem um R. Tudo bem? Tranquilo? Bom, só que agora a corrente está chegando aqui, ó. A corrente vem aqui. Esse é o I total. Ela sobe, vai indo. Vem aqui e divide. Certo? Você tem um nozinho ali, né? Então aqui vai passar uma corrente, que eu chamei ele de 2, né? Aqui, ó. Vai passar uma corrente de 2, eu vou colocar aí embaixo para não ficar pesado o desenho, e 2. Bom, ele quer saber o R, né? Bom, aí vamos pensando nos conceitos tranquilos que a gente já tinha que saber e você já sabe. Primeiro aqui que nós temos que saber é o seguinte: esses dois associados ali em cima e embaixo estão em paralelo, né? Se eles estão em paralelo, eles têm o mesmo U. Professor, eles têm o mesmo U. Então é o seguinte, a jogadinha aqui. Eu vou colocar aqui como sendo o fio 1 e aqui como sendo o fio 2, tá? Vamos analisar o fio 1. Fica o quê? U igual a R vezes I. E aí, professor? E o seguinte, quanto que é o U? Bom, não sei, professor. Quanto que é o R no fio 1? 50 vezes 0,02. Essa continha aqui vai te dar 1 volts. Tá, professor? 1 volts. Quer dizer que se eu fosse ligar, professor, só para você entender o que eu fiz, se eu fosse ligar um voltímetro aqui, esse voltímetro aqui é quanto? 1 volt. Tanto para o resistor 1 e 2, porque eles estão em paralelo. Ao mesmo tempo, esse aí que tem 1 volt, você sabe que o terminal tem tanto quanto? Tem 8 volts. Então você já sabe que ali, então, se você for colocar um voltímetro aqui, você colocar um voltímetro aqui, nossa, senhor, tá meio feio, então só para você analisar os conceitos, pessoal, se você for colocar um voltímetro aqui, não está em série? Em série você soma. Então, quanto você já tem ali? 1 volt em vermelho. E quanto que tem que ser o azul? Ao todo é 8 volts. Então, aqui tem que ser 7 volts. Entendeu a jogada? Tem que saber a base, galera. Então, dá para eu achar esse total azul. Como? Vou no azul, ó. Como é que fica ali? Vou jogar U igual a R vezes I. Quanto que é o U? 7. Quanto que é o R? 100 vezes I. Quanto que dá o I? 0,07 ampere. Professor, esse azul é a soma do vermelho com o verde claro ali.
Dá para achar o I2 agora. É isso, galera. É isso. Então fica assim, ó. I total é o I1, que nós sabemos que é a mesma leitura do amperímetro anterior, mais I2 que eu estou querendo. I total 0,07 é igual a I1 0,02 mais I2. Vou achar um I2 de 0,05 ampere. Professor, onde você tá? Tô aqui, galerinha, tô aqui, ó. Agora eu já tenho o I2. Então, para terminar, vou até aqui agora, ó. Me empolguei, vou até aqui fazer em verdinho. Você não quer o R? Joga RUI. R é U dividido por I. E quanto que é o R? Que você tanto quer. Quanto que é o U? O U não muda nesse voltinho do grande vermelho aí, está em paralela constante, é 1. Então fica 1 sobre o I2 que eu achei. Está aqui, ó, o I2 aqui, 0,05. E essa continha aqui vai dar 20 ohms. Nossa, professor, um circuitinho mescladinho. É que você não viu o próximo. O próximo tem uma ponte de vídeo legal aí, tá bom? Então é isso, galera, é isso, é ver os básicos, né? Então, conceitos básicos você não pode esquecer. Depois você vai ver, vai ficar gravado para vocês, vocês podem voltar ali, né? Então, resposta certa, alternativa C. Próxima questão. Isso aí, ó. Boa também, né? No circuito mostrado abaixo, a potência é dissipada pela lâmpada L, desprezando a resistência Vale. Galerinha, ele quer a potência dessa lâmpada L. Se você analisar aqui, aqui passa uma corrente, ó. Se eu achar essa corrente, ficou fácil, porque depois eu já tenho R, aí eu jogo potência R vezes E ao quadrado, né? Formazinha da potência, não é mesmo? Mas, gente, é ponte de Witt isso daí. Bom, produto das diagonais. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou olhar ali em cima, mais facinho. Esse aqui e esse aqui são os polos que tendem a estar ligados nos terminais da bateria. Então, possivelmente, esse 25 e outro 15 lá em cima e outro 15 aqui, devem funcionar. Mas esse aqui e esse aqui, eu estou colocando em xeque a vida dele. Bom, repare que se você fizer um produto das diagonais cruzadas aqui, ó, faz o produto disso. Depois eu vou apagar essa bagunça aqui, só vou mostrar para você. Faz o produto. Não fica 15 vezes 25? E outro, 15 vezes 25? Não são iguais? Quando o produto das diagonais cruzadas, das resistências cruzadas são iguais, aquele ali que está no meio ali entre eles está em curto-circuito. Ou melhor, eles têm o mesmo potencial elétrico. Esse potencial aqui é o mesmo desse. Se é o mesmo, isso aqui é como se ele não existisse. Isso, não passa corrente ali, galera. Não passa corrente. Não, né? Aqui não quero branco, não passa corrente. Então você pode arrancar aquilo ali fora. É, professor, eu posso arrancar? Pode. Pode. Arranca ele dele, tem que ser pequeno, né, professor? Tem. Arranca ele dele, arranca. Arranca ele ali. Ó, isso aqui não existe. Olha lá, é como se não existisse. Que chique! Então você já pode olhar ali em cima. Você tem ali em cima, então, 40 com 40. 15, 25 série, 15, 25 série, tá bom? Agora vem aqui comigo lá embaixo, depois nós vamos subir lá. Aqui, galerinha, desconfie, ó, como a mesma coisa, ó, esse terminal tá ligado com esse, então, esses terminais de cima, o 10, o 30 e o 30, dificilmente não são aqueles que vão funcionar, não. Porém, olha só esse 25, vou colocar em xeque isso. Ah, não acredito.
Vem comigo no produto das diagonais. Olha só aqui, ó. Esse com esse. 30 vezes 20. E aqui, 20 vezes 30. Eles são iguais? São. Ou seja, também nós temos aqui esse ponto e esse ponto terem o mesmo potencial. Então, não existe, ou melhor, não passa corrente nesse 25 ohms. É como se a resistência ali fosse inoperante. Então, se você vier aqui, você pode deixá-lo inativo. Não vai funcionar. Quer trazer ele para cá? Ó. Ai, meu Deus. Trouxe toda a tela. Aqui, ó. Traz esse aqui, ó. Um pouquinho menor. Ele não vai existir ali. É mesmo. E se ele não vai existir ali, é outra jogada. Presta atenção. Esse aqui com esse dá quanto? Presta atenção. Vai dar 50, professor. Ficou ruim amarelo, né? Vou colocar vermelho mesmo. Aqui, 50. E este baixo aqui? Também 50. E aí você duvida de novo, faz o produto das diagonais. Que produto? Esse aqui, ó. 50 com esse agora. 50 vezes 10. 500. 50 vezes 10. 500. Ou seja, o 15 também inoperante. Meu Deus. Tá equilibrado. Nossa, então, professor, quer dizer que esses dois que estão ali não, é como se não existisse? Pessoal. Facilita muito a sua vida. Né? São pontes camufladas, você não pensava que ia exigir de vocês, né? Você treinar aqui, ó. Então isso aqui também é como se não tivesse. Olha como é que ficou bonitinho o circuito. Então, ficou assim, ó. 15 em série com 25, 15 em série com 25, 10, 20, 30, 10, 20, 30, tudo em série. Dá para achar resistência equivalente. Tudo bem, galera? Vamos lá? Depois dá para achar a corrente. Então, vamos achar, então, a resistência equivalente total desse circuito. Ficou em cima ali. Vamos lá. Não ficou em cima. Vem comigo. 15 mais 25, 40. Embaixo, 15 mais 25, também 40. Então, ficou. Pega um deles, 40, divide quantas vezes eles estão ali. Por 2. Tudo bem? Entenderam? Repetindo, né? Sempre tem uma quebrinha ali. Fica 15 mais 25 ali, né? Você soma, né? Aqui, ó, 15 mais 25. Também você soma aqui, 15 mais 25. Então, em série, né? Então, fica 40 com 40, tá bom? Por isso que eu fiz ali, tá? 40 dividido por 2. Ou produto pela soma, né? 40 dividido por 2. Mais... E agora, pela mesma razão, aqui eu também vou somar, ó. Esse 20, somo com esse, somo com esse, somo com esse, somo com esse. Então, em cima fica quanto? 60. 10 mais 20 mais 30. Embaixo também, 10 mais 20, então 60 com 60. Então, vou fazer pela mesma razão. Fico ali, 60 dividido por 2. Tudo bem, pessoal? E aí você vai ter uma resistência equivalente de quanto? Opa, mais, estou esquecendo aqui, mais, vai chegar no outro, também tem o 10 da lâmpada, né? Mais 10. Esqueci o da lâmpada ali. Tá certo? Tudo bem? Então fica quanto? 20 mais 30 mais 10. Resistência equivalente. 60. 60 o quê? Ohms. Tudo bem? E o que você faz agora? I, você quer achar o I total. É U sobre R. Aplica a lei de Ohm, né? U sobre R.
Quanto que é o U? O U total, professor, terminal 120 sobre 60. Quanto que é o I? 2 amperes. Tudo bem? Bom, passa 2 amperes, então passa 2 amperes na lâmpada, né? Tá certo? Então aí, pessoal, ele quer saber qual é a potência da lâmpada. Então, potência é igual R vezes I ao quadrado. Então, fica potência é igual a resistência da lâmpada, 10 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, então potência da lâmpada, 40 watts. Nossa, professor, cheio de artimanhas ali. Tudo bem, tranquilo. Alternativa certa. Alternativa D. Tá bom, galerinha? Tá acabando. Vamos então para o próximo. A figura a seguir representa duas isotérmicas em que certa massa, inicialmente no estado A, sofreu uma transformação atingindo o estado B, que por sua vez sofreu uma transformação atingindo o estado C, tá bom? A temperatura TA e o volume VA são iguais a... Bom, pessoal, é uma transformação, né? Então você pode brincar aqui, pivot pivotô, tá bom? Então vamos lá. Então fica assim, ó. PA vezes VA TA é igual. Mesma coisa aqui. Você escolhe com quem você vai jogar. Ó. PB, VB, TB. Que é igual aqui também. Você pode colocar PC, VC, TC. Então você tem essa relação aqui, que dependendo do exercício, agora você relaciona eles. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos relacionar, como ele quer saber VA e TA, eu vou pegar PA e vou pegar essas duas aqui, ó. Se você me permite, eu vou pegar essas duas aqui. Essa aqui com essa. Não precisa nem copiar mais, né? Eu já vou relacionar. Tudo bem? Pegar essas duas aí. Então fica PA. Olha para mim, PA. Vamos lá, PA tá aqui, ó. Olha o PA aqui. Né? E o VA? O VA tá aqui, ó. O que você vai querer? Tá bom? Tudo bem? É uma ideia, não é? É, professor, é uma ideia. Então vamos lá. Então fica assim. PA, VA, então fica 10, pode deixar a atmosfera mesmo, vezes VA. Você quer sobre... Pessoal, ele falou que A e B são duas isotérmicas, né? A e B, então, de A para B são isotérmicas. Se são isotérmicas, a temperatura é constante. Você poderia cortar de A para B. Tudo bem? Então, você nem precisa colocar aqui essa fração aqui, ó. Tá bom? Tudo bem? São isotérmicas, né? Então fica 10PA é igual. Quanto que é agora PB? Olha o gráfico. PB. Tá aqui, ó. PB. Tá aqui, ó. 4. E VB? 5. Né? Tudo bem? Olhando ali. Então fica PB. 4 vezes 5. Pessoal, VA vai dar 20, 4 vezes 5, 20 sobre 10, 2 litros. Tudo bem, achamos o volume lá na transformação do gás em A. Tudo bem? Tranquilo? Bom, agora ele também quer saber a temperatura A. Bom, se ele quer a temperatura A, pessoal, vamos relacionar B com C agora. Vamos, B com C. Você tem a temperatura em C lá, que é 300, né? Tá legal, professor. Então agora eu vou relacionar B com C, hein? Então agora eu vou apagar isso aqui. Não, vou querer essa. Já relacionei. Agora eu fiz isso aqui, ó. B com C. Tá bom? Essa com essa. Tá? Só que agora eu não posso. Aqui fica TB mesmo, não dá para cortar, porque B com C não é isotérmico. Aqui é TB.
Tudo bem, galerinha? Mas de B com C, dá uma olhadinha no gráfico. Nossa, professor, B com C, a pressão não muda. Dá uma olhadinha. Quanto que é a pressão de B para C? Ela sempre continua quanto? 4. Ela muda? Não, então você pode cortar. Chique. Tudo bem? Vamos fazer então aqui embaixo do verdinho aí? Vem comigo então. Fica assim, ó. Igual. Igual. VB, olha comigo no gráfico. BB, ali embaixo, amarelinho. VB, 5. TB, você não sabe. VC, dá uma olhadinha no gráfico. 3. Tá vendo aqui, ó? 3, ó. 3, ó. 3 aqui, ó. Aqui, pessoal. 3 verdinho aqui, ó. 3, ó. 3. VC. E o TC, já tá aqui, ó. Você pegou a isotérmica. 300. Tá bom? Então aqui 300. Bom, você agora vai simplificar, né? Se você quiser, você pode cortar aqui, ó. 3 com 300. Dá 1 e dá 100. E você multiplica em x. Você vai achar, opa, tô aqui pertinho, né? Tá pertinho de mim aqui. TB é quanto? 500. Professor, o senhor errou, e não quer o TB. Ele quer de quem? Ele quer o TA. Ué, mas de A para B não é isotérmica? Então, TA é igual ao TB. Que é igual a quanto? 500. Tá bom, galerinha? Então você tem a resposta: 500 Kelvin e 2 litros. Então, alternativa certa, alternativa D. Bonita questão, né? Não é muito difícil, não. Facinho. Próxima. Agora você tem aí a ideia de você ter aí um gráfico, né? Primeira coisa, você tem força em função do tempo. Toda vez que você tem força em função do tempo, se você achar a área, você tem o impulso da força. Tá bom? Vamos lá. Um ponto material de massa igual a 2 kg, inicialmente em repouso, ou seja, a velocidade inicial igual a 0. Realiza um movimento retilíneo sobre a ação de uma força de intensidade dada pelo gráfico. De uma força cuja intensidade é dada pelo gráfico. Pode-se afirmar que a velocidade do corpo no instante t igual a 5. Então, a velocidade no instante t igual a 5, que está no gráfico aqui no finalzinho. Pessoal, força, velocidade, impulso. Então, vamos achar área. Para que depois nós podemos fazer aí a conservação da quantidade de movimento e do impulso, tá? Então, vamos lá, vamos achar área. Que figura você está vendo aí, professor? Dá uma olhadinha comigo, vem comigo aqui. Olha só, isso aqui, ó. Vou pintar aqui para vocês. Tá vendo esse azulzinho aqui? Tá vendo esse vermelhinho aqui? São as duas áreas que eu vou achar, tá? Uma vai dar uma área positiva e outra vai dar área negativa, tá? Eu vou chamar isso aqui, de área 1, ó, tudo isso aqui, área 1, tá? E esse vermelhinho aqui eu vou chamar de área 2, tá bom? Tudo bem? Então vamos ali a fazer a continha. Vamos já achar o impulso 1. Que é devido numericamente à área 1. Tudo bem? Então vamos lá. Área 1, aquilo ali é um trapézio. Então fica base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tá? Vamos lá. Base maior. Você tem de 0 até 4, então fica 4, mais base menor, lá de 0 a 2, 2, vezes a altura, 40, dividido por 2. Tá bom? Vamos lá. 4 mais 2 dá 6. 6 vezes 4, 240, sobre 2, 120. Então, você tem o impulso 1,
igual a 120 newtons segundos. Tudo bem? Impulso 2. Impulso 2 é igual, numericamente, a área 2, né? Que vai ser igual base vezes altura sobre 2. Base vezes altura dividido por 2, tá? Base de 4 até 1, tá vendo? É 1, de 4 até 5, 1, vezes altura, menos 20, dividido por 2. Essa continha vai te dar o impulso 2, vai te dar negativo, tá? Usa negativo. Menos 10 Newton por segundo. Então, você tem o impulso da resultante, que é a soma dos impulsos que você achou, das áreas, né? Impulso 1 mais impulso 2, tá? Bom, então você tem aqui o impulso da resultante, vai ficar 120 menos 10, 110 newton-segundos. Professor, e aí? Agora, pessoal, ele quer saber a velocidade. Então, agora, subir um pouquinho para você enxergar melhor, você vai colocar o seguinte: impulso da resultante, né? Impulso da resultante é igual à variação da quantidade de movimento, que é o teorema do impulso, tá bom? Que é igual ao quê? Q final menos Q inicial. Só que ele falou no início, dá uma voltada lá, ele falou que o corpinho estava em repouso, V0 é 0, então não tem quantidade de movimento inicial, tá? Então você vai colocar agora, para terminar o exercício, ó, impulso da resultante, você achou? Fica 110 igual quantidade de movimento final, M vezes V, que é o V final que ele quer, tá? Então fica 110 é igual, vamos dar uma olhadinha a massa, pessoal, olha lá, massa, 2, então acabou, coloca aqui 2, vezes V final. V final é 110 sobre 2, 55 metros por segundo. Tá bom, galera? Então você recordou aí um pouco o teorema do impulso, tá? Então a alternativa certa dessa questãozinha, vamos dar uma olhadinha. Alternativa A. Tudo bem? Vamos ao último aí. Na figura abaixo, quando o ponteiro dos segundos do relógio está apontado para B, uma formiga parte do ponto A, tá vendo? O A está um pouco mais acima do B, né? E se desloca com velocidade angular constante D. Foi dada a velocidade angular, foi dado ômega de A, que é da formiga. É igual 2π radianos por minuto. Tá, professor, o que foi dado agora? Bom, ele está perguntando quando a formiga completar uma volta completa, né? Desculpa. Ao completar uma volta, quantas vezes a formiga terá cruzado com o ponteiro dos segundos? Legal, né? O ponteiro dos segundos, ele vai andando, a formiga também, né? Pode encontrar várias vezes, né? Ele quer saber aí. Bom, legal. Primeira coisa que você tem que saber, legalzinho desses dois, é para você chegar no denominador comum, é saber o período dos dois. Tanto o período, quanto tempo a formiga demora para voltar no ponto A de novo, e quanto tempo, né, o ponteiro dá uma volta completa, tá? Então vamos achar o seguinte: formiga é A. Então lembra que ômega A é 2π dividido, para dar uma volta completa, pelo período. Isso aqui a gente deduz essa formulazinha nas aulas, né? Olha lá. Tá bom? Então você vai jogar ali, fica 2π é igual 2π. Esse, no caso, é da formiga, né? Sobre o período. O que você acabou de achar aqui, professor? Acabei de achar que a formiga vai passar naquele tempo, depois ali de novo, depois de 1 minuto.
2π, corta com 2π. Então, a formiguinha demora para passar no ponto A de novo depois de 1 minuto. Tudo bem? Vamos agora achar o período do ponteiro dos minutos. Eu acho que é muito simples, né? Precisa de cabeça até. Período dos minutos. Vou colocar verdinho então aqui. Colocou ali verde. Período do ponteiro dos minutos. T dos minutos. Pessoal, o ponteiro dos minutos. Dos minutos ou dos segundos, perdão? Ponteiro de segundos, perdão. Ponteiro de segundos. Ponteiro dos minutos, não. Ponteiro dos minutos vai dar em 1 hora. Ponteiro dos segundos. Dos segundos. Que ele chamou de B, né? Vou colocar ponto B só para TB, que é o período do ponteiro de segundos. Depois de quanto tempo o ponteiro de segundos está naquele ponto 3 de novo? Daqui uma volta completa. Daqui a 1 minuto, né, professor? Daqui a 1 minuto, que é o próprio 50, o próprio 60 segundos, né? Então, o período do ponteiro dos minutos, dos segundos, 1 minuto. Quanto tempo o ponteiro dos segundos dá uma volta completa? Depois de 60 segundos, que é 1 minuto, tá bom? Bom, professor, então eles vão se encontrar. A pegadinha tá aqui. Ou você vai colocar 1 ou 2, né? Então, presta atenção. Vamos imaginar a formiga. Vou colocar a formiga aqui como sendo vermelhinha. A formiga tá andando. 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 Com isso, eu vou apontar agora o ponteiro dos verdinhos aqui, ó. Enquanto esse aqui também, ele tá indo. Ele tá indo. Ele tá indo. Ele vai dar uma volta, não vai? Então, aqui, se você analisar bem, aqui, ó, a ponteira, a formiguinha tá aqui. Ó, esse aqui dá até para calcular esse valor. Ele não pediu. Opa! Ó, aqui vai estar o ponteiro dos segundos. E aqui vai estar a formiguinha. Esse é o primeiro encontro. Tá? Aí a formiguinha tá indo. O ponteiro também tá indo. Como a formiguinha vai passar aqui de novo, pelo esse ponto, que o ponto B está um pouco mais distante, ela vai de novo encontrar o ponteiro aqui, ó, dos segundos que está aqui. Porque o ponteiro também vai estar completando, né? O ponteiro também vai estar completando uma volta. Então, quando a formiguinha estiver aqui, formiguinha vermelha, quando a formiguinha estiver aqui passando para chegar aqui novamente, para fazer esse trajeto para chegar até aqui, em 1 minuto, o ponteiro também já está aqui, porque ele também gasta o mesmo tempo. Então, ela passa, né, por 2 vezes, passa mais ou menos aqui, eles juntos, e aqui, ó. Por quê? Porque enquanto a formiguinha, ela vai, não esqueça que o ponteiro está chegando assim, ó. E a formiguinha tem que fazer isso aqui, ó, vai encontrar de novo. Por quê? Porque a formiguinha é um pouco mais lenta, né? Porque, embora não é questão de ser mais lenta, mas a formiguinha está um pouco acima do B. E desse ponto B vai novamente encontrar. Então, quantas vezes eles vão se encontrar? Encontro. Duas vezes. Tudo bem, galerinha? Então, alternativa certa, alternativa C. Abraço, até o próximo simulado. Bons estudos. Tchau.